O escuro no meio gera mais luz no fundo? O que esquecemos tendemos a lembrar? Boa noite. Vou começar pelo escuro primeiro. Bom dia. Boa semana. Shavua Tov. Uma boa semana para todos. Shabbat Shalom. Mashiach Now. Redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui e agora já. A gente está no projeto Likutei Sirot. Esse é o volume 34 de livros do Rebbe de Lubavitch com discursos racídicos. Essa é Parashat Vayetchanan. Essa é a rádio número 1. Então, já indo direto ao assunto, o escuro está ligado com o esquecimento. E a gente passar pelo escuro consegue chegar numa luz maior depois. Mas isso aparentemente é contra a lógica, né? Chegar na luz através do escuro, né? Chega num lugar com mais luz através de começar com pouca luz e chegar em muita luz até o máximo da luz. Mas aqui não. Aqui está falando sobre chegar na luz a partir do escuro. Está ligado a uma Mishnah em Pirkei Avot, capítulo 3, Mishnah 8, que fala que todo aquele que esquece algo do seu estudo da Torá, Mishnató, ele praticamente está com pena de morte. Ele pode morrer por causa disso. É sério. Porque está escrito na nossa Parashá, Dvarim, no capítulo 4, você tem que tomar conta e guardar a sua alma para não esquecer. Pentishkar, não acabar esquecendo et advarim, essas palavras que vocês viram com seus olhos. No Tratado de Menachot, no Talmud, na página 99 Beit, Reish Lakish fala que todo aquele que esquece do seu Talmud, do seu estudo, ele transgride uma proibição, um lav, uma advertência, como fala na nossa Parashá, Ishamelacha Shmo Nafshecha, que você tem que tomar conta para não esquecer. E tem também em Bava Metzia, no Talmud, na página 85 Aleph, fala sobre a história do Rabi Zeira, isso que vai ser o principal da nossa aula hoje. O Rabi Zeira, um grande sábio do Talmud, da época da Guemará, que ele, quando saiu da Babilônia para ir para Israel, ele se sentou e jejuou 100 jejuns para poder esquecer todo o Talmud babilônico, Bavli, que ele não queria que isso atrapalhasse o seu estudo do Talmud de Eretz Israel, de Israel, chamado Yerushalmi. Como pode então o Rabi Zeira esquecer o Talmud Bavli? Afinal, como a gente viu na lei, na Mishnah e também no Talmud, todo aquele que esquece algo do seu estudo transgride uma proibição. Muito mais ainda se é todo o Talmud babilônico, todo o Talmud Bavli. A própria Guemará explica que era para estudar o Talmud Yerushalmi apropriadamente. O Rashi explica de lo nitardei, que ele, quando ele foi subir para a terra de Israel, ele queria estudar com o Rabi Yohanan, que era o Talmud Yerushalmi, da forma apropriada. Mas, em princípio, não tem espaço para infringir uma proibição explícita da Torá, que é não esquecer a Torá, para que depois ele estude Torá e talvez tenha sucesso. Além do que é proibido fazer uma mitzvah através de uma transgressão, uma mitzvah abá be'averá, mesmo que seja certa, né? E aqui no caso não era tão certo, né? Óbvio que Rabi Zeira, um grande sábio, ia conseguir estudar o Talmud Yerushalmi, mas era uma suposição, não era uma realidade. E a realidade de esquecer a Torá era claramente algo contra. Embora a Mishnah continue e especifique que ele realmente transgride. No Pirkei Avot fala que ele, logo que ele esquece, ele já está transgredindo. Não, fala que ele mitrev benafsho ad sheishev veisiram melibo, quando ele tira, remove do seu coração, chega nesse ponto.
renova no seu coração o que ele estudou, né? Porque não é só no intelecto racional, mas a gente trazer para dentro e ficar internalizado dentro do coração. Mas de fato o Rabi Zeira, ele rezou e jejuou justamente para isso, chegar nesse momento, nesse ponto de remover do seu coração todo o Talmud da Babilônia. Além disso, claramente, o Rabi Zeira ficou sem estudar o Talmud Bavli nesses 100 dias que sentou e jejuou. Então aconteceu, na prática, de não ter o estudo no coração nesses dias. O Rambam e outros Rishonim, né, primeiros legisladores da Torá, não incluíram essa proibição de esquecer a Torá na contagem das mitzvot. O Ramban Narmandes incluiu e explicou que não é esquecer palavras de Torá, mas esquecer o evento do Har Sinai, aonde foi entregue a Torá. Terceiro, os demais sábios que incluem na contagem relacionado ao esquecimento de palavras de Torá, não só o Mamad Har Sinai, o evento Har Sinai, a proibição é contra a separação, prishut, deixar de estar ligado, né, na linguagem do Semag, com a Torá, né, ter o coração vazio, à toa. Entende-se então que Rabi Zeira não transgrediu nenhuma proibição, já que certamente ele estudou Torá Shebirtav, a Torá escrita, estudou a Mishnah, né, que é antes do Talmud da Guimará, etc. E só parou o Talmud Bavli. No entanto, encontramos uma visão diferente no Alter Rebbe, o Admor Zaken, primeiro Rebbe de Chabad. Nas leis do Talmud Torá, capítulo Beit 2, ele fala: todo aquele que esquece algo do seu estudo, porque ele não fez Hazará, não revisou, não estudou de novo de forma apropriada, ele realmente tem essa punição de morte, porque ele transgrediu uma proibição da Torá. Então não é por deixar de estudar ou ficar à toa, né, precisando estudar e revisar de modo próprio, para não esquecer, né? Tem que fazer o que é possível para evitar chegar no esquecimento. O Rambam Maimonides, no seu Mishneh Torah, nas Alachot do estudo da Torá, no Perek Aleph, fala até quando a pessoa deve estudar Torá, para a gente ver como é uma coisa séria, até o dia, o momento da sua morte. Porque está escrito, como está a nossa paraxá, se você vai deixar de estudar Torá todos os dias da sua vida, todos os dias até o dia da morte. Então, todo momento que deixa de estudar Torá, ele esquece. Depois o Rambam continua na Mishnah seguinte, na Halachá seguinte, e fala que quando a pessoa cresce na sua sabedoria, ele não precisa estudar a Torá, só a Torá Shebirtav, a Torá escrita, nem ficar o tempo todo imerso no estudo da Torá oral, da Guemará, do Talmud, mas ele deve revisar e estudar para não esquecer as leis da Torá. Então acontece que o Admor Zaken explica que o Rambam Maimonides não colocou com a mitzvah separada de não esquecer a Torá, porque está incluída a mitzvah geral de estudo da Torá. Então a pergunta volta com força. Como pode o Rabi Zeira ter deixado de estudar e esquecer o Talmud da Babilônia? Em princípio, podemos entender que se refere somente aos pilpulim, às discussões, às kushot, às perguntas, questões que tem em todo o Talmud Bavli. A obrigação de estudar Torá inclui o Talmud, que explica os motivos das alachot, das Mishnah. O Rashi divide o Talmud em dois. São os motivos alachot, sem discussões, diz direto às alachot e os motivos. E o 2, o pilpul, que são as discussões, né? Shakra vetária, vai e volta, a disputa, a discussão. Entender uma coisa a partir de outra. Podemos falar, então, que Rabi Zeira quis esquecer só o pilpul, só essa discussão, mas a alachot, o que tem que fazer, ele não esqueceu. Mas precisa entender se pode esquecer mesmo só isso. E além disso,
a gente entende que o Rabi Zeira esqueceu tudo mesmo. Foi um blackout total, o escuro, como a gente falou, do Talmud Bavli. Segundo Rambam, Maimonides não tem essa questão, pois o fundamental são as alahot, que estão na Mishnah, que é saber o que fazer. Mas todos concordam que, assim como está no Mishneh Torah, que a pessoa deve dividir o seu tempo de estudo em 3. Né? 1/3 para a Torá Shebirtá, a Torá escrita, 1/3 para a Torá Shebel Pé, a Torá oral, e 1/3 que ele deve se aprofundar, né, justamente no estudo da Guimará, que é onde tem as discussões e onde ele vai se concentrar nas suas midot e assim por diante. E mais ainda, quando fica mais velho a pessoa, deve dedicar todo o tempo a Guimará, justamente, ao Talmud, a esse terceiro terço, que passa a ser praticamente inteiro. O Maimonides, no seu livro de Mishneh Torah, nas Halachot de Talmud Torah, logo no primeiro capítulo, na Halachá 12, fala que no começo, isso vale esses 3/3 para o começo da Torá, mas que depois realmente a pessoa deve crescer e passar a se concentrar no estudo da Guimará. Enquanto jejuava, Rabi Zeira não estudou o Talmud Bavli. Isso era certo. E certamente não tinha ainda começado o estudo do Talmud Yerushalmi. Então, como ele sai da obrigação do estudo da Guimará, como o Rambam fala que é fundamental nas leis sobre o estudo da Torá? Aquele que esquece o estudo por motivo de força maior está isento. Aquele que não revisa acaba esquecendo, acaba transgredindo, pois não sabe mais alahá corretamente, não sabe o que é permitido e proibido, acaba permitindo o que é proibido. Mas para o Admor HaZaken, o Alter Rebbe, meu Rebbe de Chabad, não é esse motivo que ele pode acabar esquecendo a alahá. Tem um assunto que está ligado com a essência do esquecimento. E isso é proibido, essa proibição principal, ligada ao esquecimento. Mesmo agora que está impresso, né, a gente tem a Torá oral toda impressa, se a pessoa esquece, né, que é o máximo hoje em dia, né, você não precisa saber tudo, saber como encontrar tudo. E aí tem internet, Google, chat, GPT, e Code, etc., que ajudam nisso. Então a pessoa pode esquecer e depois vai lá verificar e achar. Mas isso não adianta, pois a proibição vigora assim que ele esquece, já está transgredindo, antes de poder ir lá verificar a informação certa. Então a gente vê que a questão aqui não é só poder achar a alahá e saber como fazer, não é só revisar para não esquecer, pois então seria essa a mitzvah de estudem e revisem para não deixar de saber a lei. A Torá adverte sobre o esquecimento, então a ligação da mitzvah é com o escuro, com o esquecimento, mesmo sem nenhuma consequência negativa, mesmo que isso não traga nenhum problema. A pessoa acaba, por sorte ou por hábito, fazendo sempre o certo. O problema não é esse. A isenção, por motivo maior, é por 2 modos. Teve uma ação de transgressão, mas não tem como punir porque foi contra a vontade da pessoa. E 2, não é nem considerado uma transgressão. Então, como esquecer palavras de Torá não é contra a vontade, porque a pessoa não estudou e não revisou, então acaba, consequentemente, tendo esse esquecimento. Mas, aqui a gente termina, como toda a intenção do Rabi Zeira, e é um exemplo para a gente, era poder estudar o Talmud Yerushalmi de modo apropriado. Então foi uma preparação, um condicionamento. Tornou kasher próprio para poder ter um estudo superior. Então foi uma descida para ter uma subida maior ainda. Foi um passo no processo maior. O Bavli é comparado com a escuridão e o Yerushalmi com a luz. E não tem como a Torá de Eretz Israel, que é a Torá do Yerushalmi, Talmud Yerushalmi. Então,
no Talmud Bavli tem muita chakra etária, tem muita escuridão, tem muita pergunta, questão que faz com que você deixe de saber o que você já sabia antes, porque você fica imerso na pergunta, até você descobrir a resposta. Enquanto que Yerushalmi, a terra de Israel está ligado com um lugar iluminado, onde conta tudo facilmente. Quando tem luz, você sabe onde está cada coisa. E é mais fácil de lembrar e evitar o esquecimento. Então, essa anulação da Rabizeira, esse escuro que teve no meio do caminho, levou uma luz, uma iluminação maior ainda depois e justificou. Foi isso que quis Rabizeira, e isso que Hashem fez a gente passar esse processo todo. A gente não quis, mas já passamos por toda a escuridão. Está na hora da gente encontrar a luz verdadeira na terra de Israel agora, já.